Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Business Drops, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente comenta tanto a respeito de questões técnicas do mundo dos negócios, mas também sobre notícias, acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast é um oferecimento do nosso site talktobusiness.com.br, onde ali toda semana eu compartilho no nosso blog algumas ideias, alguns insights. Então visitem, acessem, vejam o conteúdo que a gente tem por lá. E hoje, mais uma vez, eu estou aqui com o nosso amigo Diogo Duarte, pai da Sofia, para falar sobre economia criativa, o futuro da economia criativa. E se a gente vai falar sobre economia criativa, não tem como falar sobre Faixa, que é a casa da economia criativa. Mais uma vez estamos aqui em parceria com a pós-graduação da Faixa. Estamos gravando aqui diretamente dos estúdios da Muniz Barreto 51 em Botafogo. E, Diogo, fala quem é você na fila do pão. Bom, eu sou o pai da Sofia. E, bom, o Diogo, você bota assim também no teu LinkedIn? Pai da Sofia. Eu já botei até vídeo da Sofia, enfim. Mas já virou bagunça. É o meu novo título. Já virou bagunça esse Mas, LinkedIn. basicamente, eu sou professor universitário, coordenador de curso. Trabalho com publicidade digital e marketing digital há algum tempo aí, como consultor também. E mais recentemente estou trabalhando com mentorias. Olha aí. Isso aí eu deixei de falar no outro episódio, Olha. mas vou deixar para me vender mais no próximo. O algoritmo te filtrou. O algoritmo me filtrou. O algoritmo do podcast te filtrou. Você queria fazer um jabá, mas o algoritmo te filtrou. Eu falo mais disso aí mais pra frente, no outro episódio. Legal, legal. Quem tiver interesse em conhecer o nosso site, para fazer sua próxima pós-graduação e dar um upgrade na sua carreira, visita lá, pós.faixa.edu.br. Diogo Duarte, economia criativa, começando do começo. Beleza. Como a gente define economia criativa, ou qual seria a melhor maneira de conceituar economia criativa? Vamos lá, vamos tentar, né? Porque, na verdade, é um campo do mercado e da educação também, uma área do conhecimento, a gente pode dizer assim, que acaba concentrando aí esses negócios que são baseados nesse capital intelectual, que tem a ver com o nosso tema do outro podcast, que é o capitalismo cognitivo, né? Esse capital intelectual e também cultural, né? A gente pode dizer assim, onde a criatividade gera esse valor econômico, né? Impulsionado por isso que a gente chama atualmente de indústria criativa, né? Então todos esses setores que trabalham aí nesse campo da geração de informação, de cultura e que trabalham diretamente relacionados à criatividade. Basicamente é isso. Legal. Então eu posso enquadrar dentro desse espectro da economia criativa não só empresas cuja entrega é digital, mas qualquer empresa cuja entrega, de alguma maneira, passe por essa construção de conhecimento? Sim. Sem dúvida, a gente está falando basicamente de arte, de cultura, de mídia, de tecnologia, né? Então são alguns campos aí. Se você for pensar, por exemplo, em cursos de graduação que estão mais ligados à economia criativa, a gente pode falar de arquitetura e urbanismo, por exemplo, que não tem necessariamente muito a ver com digital, mas está lá. Gastronomia, por exemplo, é um curso da área de economia criativa. E os mais tradicionais, né? Comunicação, produção cultural, design, marketing também, a gente pode enquadrar aí nessa economia criativa. Mas tudo que é ligado à produção de conteúdo, de mídia, então fotografia, música, audiovisual de modo geral. Hoje a gente está falando... Como é que chama? Os creators, né? Creators, isso, exatamente. Cultura maker, tem esse cultura termo, maker, né? A cultura maker tem tudo a ver, por exemplo, e faz um link com uma área que, se a gente for parar para pensar de maneira crua, assim, não tem nenhuma relação, mas que acaba fazendo essa ponte, que é a engenharia, né? Então a engenharia tem muito hoje dessa cultura maker, do fazer, então tem a ver com criatividade. Não, também, e isso vai até, é muito louco, né? Porque vai até pra robótica, né? Sim. A galera que tá aí pegando aqueles módulos como Arduino. Eu não conheço muito, eu vejo algumas coisas assim no YouTube, não é minha praça, realmente não é minha área, eu vejo algumas coisas, a galera montando soluções, montando coisas novas. Vejo muito essa cultura maker até na área da marcenaria, né, galera? Verdade. Tem uma galera que curte aí fazer seus próprios móveis. Sim, Putz, sim.
Sem dúvida. A economia criativa tá ligada a tudo em que você usa esse capital intelectual, cultural e a criatividade para gerar algum tipo de valor. Então, isso acaba sendo tão abrangente que até às vezes dificulta um pouco de saber. E você delimitar, fica meio na dúvida, se, eu tô na economia criativa, não tô, né? Estamos na economia criativa com esse podcast? Estamos. É mais do mesmo? Com certeza estamos, com certeza. E por que essa economia criativa, ela ganha tanta importância no cenário de negócios atual? A gente poderia dizer, eu não tenho números sobre isso, mas a gente poderia dizer que o setor que mais movimenta grana hoje está ligado de alguma maneira à economia criativa? A gente pode afirmar isso porque, como a gente falou, isso está ligado a basicamente todos os modelos de negócio, né, atualmente. Então, assim, é claro que a gente ainda tem modelos muito tradicionais em que você não necessariamente tem o uso da criatividade ou desse capital intelectual. Se a gente for pensar na medicina, por exemplo, talvez o direito ainda sejam campos que a gente pode deixar de fora, né? As áreas de saúde e bem-estar. Mas muitas delas estão começando a migrar e criar interseções com a economia criativa. Então, a gente pode dizer que hoje a economia criativa ela permeia esses cenários. Hoje, por exemplo, a gente tem na medicina, que é um exemplo que eu acabei de dar, a telemedicina, né? Então, naturalmente, você vai ter esses pacientes, esses clientes potenciais interagindo ali com interfaces, com toda uma parte estética de um modelo de negócio que naturalmente você vai ter produtos audiovisuais relacionados a isso, interfaces, né? Então entra a parte de experiência do usuário, que é tema de um nosso outro episódio. É legal que a gente está escalando isso. Esse conhecimento, que a gente começou o capitalismo cognitivo, agora a economia criativa. Exato. E no próximo que tem tudo planejado. Tudo planejado, é bom assim. Bom, assim, você deu o exemplo da medicina. Se eu encarar essas novas tecnologias como smartwatches ou mesmo os smartphones, mas que te monitoram, ou pulseiras inteligentes que monitoram de alguma maneira teu organismo, teu corpo, isso poderia ser encarado como uma solução ligada à economia criativa, já que eu tenho uma coleta de dados ali, eu uso esses dados para entregar alguma coisa? Sim, sem dúvida. Hoje, quando a gente fala de economia criativa, e um dos motivos dela hoje atrair tanta visibilidade, enfim, é que ela tem uma relação muito direta com a tecnologia, porque a tecnologia é uma ferramenta que te permite ampliar essa criatividade, vamos dizer assim, né? Então, se você está falando de smartwatches, o chamado smartwear, a gente está falando de novas possibilidades para vários modelos de negócio, tanto na captura de dados, mas também para a produção de conteúdo, né? Então, hoje a gente tem ferramentas e dispositivos cada vez menores, diferenciados, com especificidades aí 1000 que estão te facilitando, estão te ajudando nessa produção de conteúdo, né? Eu tive um último evento bacana que teve sobre o tema aqui no Rio, que foi o Rio2C, foi muito focado nessa questão da economia criativa e com um foco muito grande nesses chamados creators, né? E nas marcas inovadoras e nesses produtores de conteúdo. Então, você fica com a sensação de que se você não é um produtor de conteúdo, você está fazendo algo errado na vida. Essa é a grande sensação da atualidade. Se você não tem um canal no YouTube, não tem um podcast, ou pelo menos não grava um vídeo ali de vez em quando pro teu feed, você está ficando para trás, né? Porque essa produção de conteúdo a partir das pessoas, né? Essa produção individual também acelera esse processo, né? As pessoas querem estar produzindo, querem ser vistas, e as marcas se valem disso também. Mas há espaço para todo mundo produzir, porque já há uma saturação. Em algumas áreas, em alguns campos ali de conhecimento, já há uma saturação. Sim. Então, por exemplo, o cara hoje que, sei lá, vou fazer um canal sobre cultura pop. Pô, esse cara já perdeu o bonde da história. Ele tinha que ter feito isso há 10 anos atrás. É verdade. Há 15 anos atrás. Há espaço para tanta gente? Eu costumo pensar, eu sou otimista, né, por natureza, mas já vimos. Eu acredito que tem espaço, porque ainda nas minhas aulas, as discussões sobre mídias digitais, sobre tudo isso, a gente sempre se depara consigo mesmo falando que é algo novo, né? Então, assim, a internet ainda é algo novo, se parar pra pensar. Óbvio que você tem canais, assuntos, temas que estão naturalmente saturados, mas eu acredito que se você souber encontrar o seu nicho ali, o seu segmento, o seu mercado para atuar, você consegue ter uma audiência, mesmo que não tão grande, mas dependendo do mercado, você não precisa ter uma audiência grande, sim uma audiência qualificada, por exemplo, né? Então você consegue pelo menos usar como ponte para divulgar algum outro produto que você tem, um serviço, algo do tipo, e acredito sim que tem espaço para todo mundo, obviamente para todo mundo que produz
produza com qualidade, com atenção, enfim, que esteja realmente dedicado ali na função. Será que a gente poderia falar, até me veio isso agora, de uma segmentação regional nessa entrega digital? Porque normalmente segmentação regional a gente está falando de negócios tradicionais, mas olha que curioso, você falando dessa segmentação do nicho, quantas fanpages que entregam notícias já não são fanpages de bairro? Sim. Como a gente tinha lá na Castelo Realengo News, não sei o que, News, blá 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 blá. E será que porque o cara quando vai pra internet ele sempre quer atingir o mundo, né? Sim. O mundo é o limite, ele quer dali para o sistema solar. Mas ele nunca pensa talvez nessa segmentação regional, que também vale pro digital. Sim. Sim, vou te dar um exemplo. Na última turma que eu atuei na concorrência, numa pós-graduação, a gente tive uma aluna que, enfim, nem fazia parte inicialmente do contexto ali da nossa discussão, mas ela é ainda uma influenciadora digital, né? Uhum. E ela trabalha muito ali com foco em Campo Grande, por exemplo. Então, os shoppings da região, as lojas procuram ela para fazer esse tipo de impulsionamento, falar da marca. Então, porque você tem naturalmente as pessoas que estão ali da região, né, que interessadas nesse tipo de tema. Então, qual é o shopping, tem as melhores promoções, as roupas, enfim, é mais o assunto dela ali, cosméticos e roupas. Mas ela já trabalha nesse tipo de segmentação local, né? Bacana, então, pode ser uma saída inteligente, né? Sim, ao invés do cara querer atingir o top ali, né? Sem o dúvida. top 5 dos influenciadores. Sem dúvida. Muitas marcas fazem isso, obviamente, num contexto um pouco maior. Aqui a gente está falando de bairros, mas empresas que atuam em cidades específicas, elas conseguem fazer isso, né? Mas eu acho que pode ser uma nova saída. À medida que a gente tiver cada vez mais conteúdo, eu acho que as pessoas vão buscar por cada vez mais filtros, né? Uhum. Então pode ser que esse filtro... Olha o filtro invisível novamente. A mão invisível do capitalismo. Mas eu acho que pode ser um filtro ainda em desenvolvimento, né? Essa questão da hiperlocalização, como o pessoal fala hoje em dia. Então pode ser que daqui a algum tempo tenha tanto conteúdo que você, olha, eu quero só ver quem é aqui do meu bairro, quem tá falando sobre o que, ou então eu quero procurar algum lugar dicas de local para comer, né, no final de semana, e aí, tem um cara que é ali da região que já fez um review de todos esses restaurantes, enfim. Quer dizer, eu vou ter um filtro, que normalmente a gente pensa em filtro só em relação a temáticas, a conteúdos, né, e comportamento. Eu posso... Talvez você potencialize novamente como você falou, da hiperlocalização, esse mercado de bairro, no campo até da publicidade, porque pela minha experiência, esses jornais de bairro nunca funcionaram 100%, né? Sempre houve uma coisa ali, vou trabalhar com os anunciantes da região, mas a entrega era falha ali demais. Talvez com o digital isso solucione. Esses guias de bairro, esses jornais de bairro, eles funcionam para uma pessoa, que é para o dono, né? Porque ele consegue ter uma carteira de anunciantes ali muito grande, normalmente, que é muito difícil desse cara que tá anunciando medir o retorno, né? O ROI. Exatamente. Pro cara da pizzaria que faz um anúncio ali que vai impactar um quantitativo muito pequeno de pessoas, ele não consegue ver diferença nenhuma na movimentação, no resultado dele. Sim, isso tem uma diferença grande do digital, que se você parar pra pensar no guia de bairro tradicional, do impresso, que quando você abre lá a tua caixa de correio, tem 5 dos meses que você deixou lá, que o grande chato é que é um guia de anúncios. E a gente sabe que... o antigo páginas amarelas. Eu que sou publicitário posso falar de carteirinha, assim, ninguém quer ver anúncio. Então, o anúncio você vê quando você está num contexto específico, você deixa se levar, ou então quando é algo que tá ali meio naturalizado, né? Um branded content, a marca tá ali fazendo parte de algo que vai te ser útil, enfim. Sim. Mas fora isso... Ou seja, jornais de bairro nunca serviram pra merda nenhuma, então. Serviram pros donos. Dá pra ganhar bastante dinheiro com isso, posso te falar. Legal. Diogo, para onde caminha essa economia criativa? O que a gente vai ver por aí daqui em diante? Rapaz, essa é uma pergunta que eu gostaria de responder com mais certeza, mas eu não tenho. Mas o que a gente pode afirmar é que existe ainda um mercado em pleno crescimento, né? Se a gente for para pensar nessa indústria criativa, até à medida que a tecnologia vai suplantando algumas atividades que são mais repetitivas, a economia criativa acaba sobressaindo como uma das grandes atividades do futuro da humanidade, aí, na minha opinião, né? Porque esse trabalho criativo ainda, a gente não tem algoritmos ou inteligência artificial que seja
assim, que suplante a capacidade humana, né? Sim. Então acho que a economia criativa ainda tem no humano o grande aliado e o humano tem nela o grande aliado para empregabilidade, para trabalhabilidade. Então acho que seja no mercado, trabalhando em conjunto com uma marca, com uma empresa, ou individualmente produzindo o seu próprio conteúdo, né? Como o novo freelancer aí da produção de conteúdo, mas baseado no teu próprio canal, no teu próprio podcast, enfim. Você tem muita possibilidade aí de encontrar a tua audiência, seja num segmento com menos superpopulação, assim, mais qualificado, ou atingindo uma ampla audiência aí, quem sabe depois virando até deputado federal. Porque hoje essa é a nova moda, né? O cara faz o canal no YouTube e daqui a pouco vira deputado. Não é a nossa intenção Graças por a Deus. aqui. Não é a nossa intenção, de maneira nenhuma. Tá gravado aí, se amanhã ou depois eu ver a candidato. Pode me cobrar. Ô, Diogo, podem nos cobrar, pode esfregar na nossa cara o conteúdo desse podcast. Verdade. Diogo, obrigado mais uma vez pela sua participação. Como é que as pessoas te encontram nesse mundo louco das redes sociais? Bom, vamos lá. Eu ainda não tenho meu canal no YouTube, mas quando eu criar, vou falhando miseravelmente nessa economia é porque criativa. a Sofia roubou todo o tempo livre, que já era pouco. Mas vocês me encontram lá no LinkedIn, eu faço algumas postagens lá, não com a frequência que eu gostaria, mas estou sempre por lá. Instagram também, e daqui a pouquinho vocês vão ter notícias aí lá pelo LinkedIn de um novo serviço que eu estou lançando, que são mentorias e capacitações. Eu já trabalho com capacitações em company, palestras, mas eu também estou começando com um serviço bem legal de mentorias, independente de você poder estar no mesmo lugar que eu, a gente faz aí por Skype e tal, algo bem... É uma aula particular para impulsionar você nessa carreira e legal. Muito focado nessa parte de economia criativa. Quem estiver buscando ajuda, me procure. Muito bom. Senhores, esse foi o Business Drop de hoje. Você já sabe, eu sou Bruno Garcia, você me encontra nas principais redes sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_Talk2Business no Instagram. Podem adicionar, mandar perguntas, mandar o feedback, eu estou por lá. Não deixem também de assinar o feed do nosso podcast. Você nos encontra nas principais casas do ramo. Então, quem é usuário Android, vai lá em Google Podcast. Quem é usuário Apple, tem lá o aplicativo de podcast do iPhone. Eu também estou no Spotify, no Deezer, no Anchor e, obviamente, no nosso site talk2business.com.br. É isso, minha gente. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos.